Boa tarde, povo de Deus. Estou passando aqui para deixar uma palavra de reflexão para a nossa vida neste sábado. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que já está se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus em Mateus 24. O que Jesus disse a respeito da sua vinda, da sua volta, a gente já está vendo ao longo dos dias e das nossas vidas. Os anos têm se passado e a gente tem visto tantas as coisas, e de 2019 para cá se multiplicou mais ainda, está mais intenso a vinda de Cristo, pelas Escrituras. Por isso que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que bem-aventurados os que lêem, os que ouvem e os que guardam o que está escrito nesse livro da profecia. Não só em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. E aqui nesse livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 10 diz: e nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão-se muitos falsos profetas e enganarão-se a muito. E por se multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos já têm se apostatado da fé. Muitos já têm deixado de acreditar em Deus. Têm se revoltado contra Deus, têm saído da presença de Deus por causa do que está acontecendo no nosso meio evangélico. Mas Jesus deixou bem claro aqui no livro de Mateus que essas coisas iriam surgir. Os falsos profetas, as falsas doutrinas, as pessoas buscando os seus próprios interesses. Não prega mais a verdade, a salvação. Não prega mais contra o pecado, a iniquidade, para que as pessoas não saiam da igreja, aqueles que têm dízimos e ofertas altas, empresários. E o mundo está sofrendo tudo isso porque o povo não se converte, as pessoas não querem obedecer a palavra do Senhor. A gente já vê hoje os falsos profetas enganando as pessoas com falsas doutrinas, trazendo-se o mundo para dentro da igreja, aonde nós teríamos que trazer as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. E quando chegar dentro da igreja, elas ser libertas verdadeiramente pela palavra, pelos ensinamentos. Hoje nós vemos umas guerras internas, irmão contra irmão, brigando, discutindo quem prega melhor, quem louva melhor, quem tem um ministério melhor, quem enche a igreja mais, e esquece que Jesus disse que muitos iam escandalizar o evangelho, muitos iam deixar de apregoar a verdadeira palavra. Esse que pregar a verdadeira palavra iria ser rejeitado, humilhado, desprezado, por causa da iniquidade. Porque se você chegar em um determinado lugar para pregar sobre o pecado, ali você não volta mais. Ali eles não te chamam mais e começam a te falar, é falso profeta. É um religioso, quer ser santarrão. Não sabe que Jesus é amor? Sim, Jesus é amor, mas também é fogo consumidor.
Eles esquecem da vida de Elias, que pregava a verdade e vivia sozinho no meio do deserto. Não tinha ninguém, porque Elias pregava contra o pecado, denunciava o pecado, apontava o dedo para o pecado, e Deus comprovava, e Deus apoiava Elias. Hanai Shodekanta Laia Sulabassai. Mas hoje nós vivemos em uma época que, para você ter Deus, você precisa andar em um carro de luxo, ter uma bela casa, uma conta especial, gorda de grana, de dinheiro, ser dizimista, alto. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não estão observando, porque se leram a Bíblia, não guardaram. Porque bem-aventurados os que lê, e os que lê entende, e os que entende compreende, e os que compreende obedece. Porque quem entende que a Bíblia Sagrada é verdadeiramente obedece a palavra. Anaia Sulai, Renifaço de canta, Labachuri canta. Mas eu quero dizer nesta palavra que bem-aventurados vão ser aqueles que permaneceram até o fim, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, se desviando-se do mal. As pessoas esquecem que aqueles que passam prova e muita luta, louvado seja Deus, muitos dizem é porque estão no pecado, é porque estão no erro, mas esquece da vida de Jó, que Deus testemunhava dele. Deus dava testemunho lindo de Jó, homem reto, temente a Deus, se desviava-se do mal. Halai Sudekanta Rabashei. E mesmo assim veio aquelas coisas sobre ele. Perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ficou enfermo, e todos os inimigos se afastaram. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas não entendem, não compreendem o agir de Deus e nem o trabalhar do Senhor. Que ser cristão, ser crente, crer no Senhor, é tão simples. É só obedecer a palavra do Senhor. Jesus manda nós amar uns aos outros, mas aborrecer o pecado. E elas estão confundindo. Que é para nós amar o pecador, mas também aceitar ela com os pecados. E hoje nós vemos isso acontecendo dentro das nossas igrejas, porque não tem um ensinamento verdadeiro da palavra do Senhor. Só tem um ensinamento de prosperidade, que você, se for próspero, Deus está na tua vida. Se você tiver um carro abençoado, tiver móveis, tiver dinheiro, você é abençoado. Se tiver um ministério cheio de pessoas dando glória, é abençoado. E esquece, Noé pregou 120 anos, só salvou ele e a sua família. Anaia Sudekanta Laia Sulabashurikanta. Jesus pregava a verdade, era apedrejado e foi morto na cruz do Calvário. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. E por causa dessas coisas, está se cumprindo tudo o que Jesus falou. Terremotos, maremotos. Enquanto o povo tão desapercebido como na época de Noé, comendo, bebendo, casando-se, vos dando em casamento. Halaya Sudekanta Labashai. Homens que pregam o verdadeiro evangelho desprezado, deixado de lado. E só é chamado para pregar em certos tipos de igreja aqueles que pregam sobre prosperidade, ou inventa falsas revelações para atrair as pessoas, campanhas de votos, passação de envelopes, que Jesus nunca passou um envelope para nada disso.
As pessoas se prontificavam de livre espontânea vontade para ajudar o ministério de Jesus. E mesmo assim ainda tinha um tesoureiro ladrão. Eita glória, laia sura e canta, nária baixalai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se levantarão nação contra nação, o verso 7 do capítulo 24 de Mateus. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. É o que está acontecendo. A pandemia, os maremotos no Rio Grande do Sul, a chuvaiada acabando com tudo. E agora aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, região, mais uma vez, como aconteceu em 94, Canaga Sulabaxé Mandará, mas mesmo assim as pessoas não temem a Deus, não procuram se consertar com Deus, é trocando de esposa como se troca de camisa, trocando-se de marido como se troca de vestido, de veste. É uma briga, umas pregações contra coisas da carne, um querendo ser melhor do que o outro e dizendo que isso não tem nada a ver, em vez de dobrar o joelho, orar e dizer assim: Senhor, me dá uma direção, me ensina a ser cristão verdadeiro, me ensina a te servir, a te agradar somente ao Senhor, não ao homem, porque para o homem temos que pregar somente a verdade. Chore quem quiser chorar, doa quem quiser doer, aceite quem quiser aceitar, mas a verdade tem que ser pregada, para que todos venham largar a fornicação, o adultério, a mentira. Alamachai. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, dessa geração. As pessoas não querem mais servir a Deus em espírito e em verdade. E Deus não pode andar com as pessoas que andam na iniquidade, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele só habita em templo sujo. Não, ele só habita em templo limpo, em templo sujo ele não habita. E as pessoas pensam que ele habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo, é só em templo limpo. Anagasulabaxé. O livro de Amós, capítulo 3, verso 3 diz: poderás andar dois justos juntos, se não estiveres de acordo? O que Deus está dizendo: olha, Amós, eu sou justo, e eu escolhi Israel para ser justo, mas eles não estão de acordo com a minha palavra, por isso eu abandonei, por isso eu deixei de lado, eu deixei a mercê das trevas, e por isso está acontecendo o que está acontecendo, e por isso estão passando o que estão passando. Mas se voltar-se para mim, andar de acordo com a minha palavra, eu estenderei as mãos e darei proteção. Alabaço de canta da Agaçu. E nós temos provas disso. É só você olhar para a vida do rei Ezequias. Ezequias era filho de Acaz, e Acaz era idólatra e fez aliança com a Síria, e levantou os altares de Deus falsos em Israel, Hanissalai. Mas quando o rei Ezequias apossou do reinado de Israel no lugar do seu pai, quando ele faleceu, ele trabalhou intensamente, 16 dias para restaurar Israel, 8 dias para quebrar os altares dos falsos deuses, e 8 dias para colocar os altares verdadeiros nos seus lugares. Mas por causa disso, ele foi afrontado pelo rei Sinaqueribe, Halaia Shudecanta. E Sinaqueribe manda uma carta ameaçando não somente a Ezequias, mas sim também ao Deus de Israel, e zombando do poder de Deus, e que muitos estão zombando
diretamente e indiretamente, deixando de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Isso também é zombar do poder de Deus, deixando, eu não acredito no que a Bíblia diz, eu não acredito no que esse Deus fala. Vamos levar o nosso evangélico aí para benefício de nós mesmos, para o nosso enriquecimento, e vão levando de qualquer maneira. Anagassulabashai. Mas Ezequias não, destruiu os altares dos falsos deuses, tirou, quebrou e colocou o Deus vivo, os altares, chamou, restaurou o culto de Deus em Israel. Aleluia. E quando foi afrontado, ele somente apresentou a carta da afronta a Deus em cima do altar, e Deus fala para ele: fique em paz, tu és obediente, tu és o meu filho, tu és o meu escolhido, tu não quis fazer o que o teu pai fez, mal aos meus olhos, tu quis fazer o que o teu coração quis, obedecer a mim, então deixa comigo. Sinaqueribe não entra em Jerusalém, e pela mesma caminho que ele veio, ele voltará, e eu te darei livramento, porque tu és meu, e obedecesse a minha palavra. E assim Jesus está dizendo aqui, no verso 13 do capítulo 24, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É disso que eu estou falando, é de obedecer a palavra, é de não permitir o pecado em cima do altar, dizer, vai se converter, se quer louvar a Deus, quer subir em cima do altar, conserta a tua casa, o teu casamento, o teu lar, a tua vida, põe a tua vida no altar, e assim siga-me. Anaia Sudikamandarachulabalá. Mas quem fizer isso nos dias de hoje, é esquecido, não pega no microfone para pregar em igreja nenhuma, é esquecido pelos pastores, que tem os comércios dentro das suas igrejas, como se fosse, e não vê que Jesus foi o único lugar na Bíblia que o Senhor se irou, chegou chicoteando todos, expulsando os cambistas, os que compravam e os que vendiam. E hoje eles levam isso, vendendo as pregações, vendendo os louvores, unção, caroços de feijão, muitas e muitas coisas. Está uma baderna, barbaridade dentro da casa do Senhor, e diz, eu sirvo a Deus. E Deus falou assim, não te conheço. Anaia Sudecanta Labassai, porque no céu não entra podridão, no céu não entra pecado, no céu não entra mentira, no céu não entra adultério, no céu não entra ódio, não entra ira, no céu só entra a verdade, os que são lavados e remidos no meu sangue. Anaia Labachu. Meu Deus, tem misericórdia dessa geração. Alabaçu decanta lá e sai. Mas não importa, porque Jesus disse, este evangelho, o verso 14 do 24 de Mateus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e irão e virão o fim. Relabaxu, e então virão o fim, e então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar a orar, fazer umas orações simples a Deus, dizendo, Senhor, só me ensina a te servir, só coloca o teu desejo, o teu amor no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que que Daniel chega na Babilônia e rejeita os manjares do rei? Comidas, que é comida? Mas Daniel sabia que aquilo era oferecido a ídolos, e ele falou assim, eu não posso me contaminar,
porque eu sei que mesmo sendo escravo nesta terra, mesmo estando aqui, eu não posso culpar o meu Deus, então eu não posso deixar de desobedecer ao meu Deus, mesmo nessa situação que eu estou, longe da minha terra, como escravo nesta terra estranha, eu não vou desobedecer. Então rejeita comer os manjares. E por causa dessa atitude de Daniel, Deus deu dons de revelações de sonhos para ele, e honrou ele como governador de uma terra estranha, de ídolo, babilônica. E lá na frente salvou seus 3 amigos da fornalha, e muitos anos depois salvou ele próprio da cova dos leões. O que eu quero dizer com esta palavra: quando nós obedecemos ao Senhor, ainda que queira nos escravizar, nos humilhar, nos rejeitar, deixar de lado, mas se nós perseverar, confiando, acreditando, há de chegar a vitória. E a vitória não vem de homem desta terra, vem do Senhor. Naia sudecanta lai, porque quando Deus ordena, ninguém pode impedir. A mesma coisa aconteceu com Neemias, quando ele veio restaurar Jerusalém. Ele pediu carta para o rei, porque se ele fosse sem carta, sem uma autorização, ele não conseguiria passar nas fronteiras, ele não iria ter recurso financeiro para construir os muros de Jerusalém. Mas só que antes dele pedir carta para o rei, ele fez um propósito de obediência ao Senhor, jejuou por vários dias, alabaxu, segundo os historiadores, por 4 meses jejuando, 120 dias de jejum. E um dia ele se apresenta, estava triste, e o rei pergunta, porque quando Laia Sudecanta, ele pergunta, ele diz: oh meu senhor, é por causa disso. Então o rei diz: isso é fácil, eu te autorizo, pode ir lá reconstruir. Mas ele disse: então, mas eu preciso de uma assinatura do Senhor, de cartas para Asaf e para a fronteira, para que eu possa pegar madeira e para que eu possa passar nas fronteiras e ir até a terra e não ser barrado por ninguém, porque se eu estiver com a tua autorização, assim diz o Senhor, se você for como Neemias, se prostrar, jejuar, buscar a minha direção, eu vou te retribuir, eu vou assinar uma carta ao teu favor, e você pregará o meu evangelho, que não será parado e barrado por ninguém, porque quando eu ordeno, nenhum demônio pode impedir o meu querer, a minha vontade. Ou não leste Isaías 43:13? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer eu escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se nós não crer nesta palavra, o que estaremos fazendo dentro de uma igreja, com Bíblias assim na mão, andando de paletó e gravata, pregando uma palavra de um Deus tão poderoso, e nós não acreditar? É chorando, é gemendo, é sofrendo. Mas ele diz: se perseverar até o fim, esses serão salvos. Muito obrigado, Deus. Pai, quero orar por essa nação brasileira. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, como morreu na cruz do Calvário, para salvar todos aqueles que nele crê. Alabaxu decanta nai. Deus, estenda as tuas mãos sobre os teus escolhidos, aqueles que ainda pregam a tua justiça e a tua verdade, aqueles que ainda andam em sinceridade de coração, aqueles que ainda estão nos caminhos do Senhor, buscando, meu Deus, Hanarasu, mesmo passando nas lutas e nas provas, mas não pararam, estão ainda acreditando e confiando no teu poder. Abençoa, Pai, os que pregam a tua justiça e a tua verdade. Estenda as tuas mãos sobre o nosso Brasil. Toca nos corações dos nossos líderes evangélicos, para que eles venham, Pai, fazer as coisas certas e corretas diante do Senhor, para que essa nação não pereça nas mãos do diabo, mas sim seja salva pelas mãos do Senhor. Alaia sudecanta, labaxudecanta. Muito obrigado, Deus.
Não sou pregador, não sei pregar a tua palavra como muitos pregarão, mas eu creio que o Senhor tem se agradado das mensagens, das palavras que os teus servos humildemente têm pregado, Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa todos os jovens que querem andar na tua presença, abençoa todos aqueles que querem fazer a tua vontade, Pai, e andar em retidão de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus.